Um abraço, turma. Segunda-feira tem clássico, 8 horas da noite no Independência. De um lado, Cruzeiro, do outro, Atlético. Momentos muito diferentes na tabela de classificação. Início de temporada turbulento na Toca da Raposa. Por outro lado, na Cidade do Galo, muita tranquilidade. O Atlético tem 12 pontos, lidera o Grupo A com 4 vitórias em 4 jogos. E o Cruzeiro, no Grupo C, tem só 4 pontos em 4 jogos. O Cruzeiro corre o risco aí, talvez, de nem se classificar para as semifinais do Mineiro e também para a Copa do Brasil de 2024. Para ouvir o impacto, para analisar esse cenário de Cruzeiro e Atlético na segunda-feira, eu ouvi Alexandre Simões, Léo Figueiredo e Natália Friusa, comentaristas aqui da Itatiaia, para analisar mesmo, destrinchar os dois lados, o que esse clássico pode trazer de consequência para Cruzeiro e Atlético. Uma vitória vale demais para todos os dois lados, mas quer saber? Assiste o vídeo aí. Vitória e derrota, seja para um lado e para o outro, é sempre legal e quem ganhar vai fazer a maior festa em Belo Horizonte, como sempre é. Mas atenção, é segunda-feira, hein, turma? Não é domingo não, hein? Jogo terminando 10 horas da noite na segunda-feira. Lembre-se da lei do silêncio, de quem tem menino pequeno, dos cachorrinhos, porque eu sei o que é um pós-clássico. E sempre muito legal. E Itatiaia, inclusive, vai com todos vocês nessa. Mas olha só, se o Atlético ganhar o clássico, pro atleticano, fez a obrigação. E nesse momento, é meio que obrigação do Atlético, porque tecnicamente é obrigação dele ganhar. De um Cruzeiro, que por mais que tenha uma camisa pesadíssima, que é o seu principal rival, está muito inferior tecnicamente ao Atlético. E olha, o Cruzeiro no ano passado estava inferior ao Atlético, tinha um time bem pior do que esse aí, mas ainda deu um sufoco, porque o Galo permitiu. Se o Atlético jogar bem, eu acho muito difícil o Cruzeiro conseguir vencer o jogo e acho que é isso que a torcida do Atlético espera. Do outro lado, o Cruzeiro, até com uma derrota, mas se tiver muita entrega em campo, se não fizer um papel feio, se o Cruzeiro conseguir fazer um bom clássico, eu acho que até com uma derrota o torcedor cruzeirense vai aplaudir o time. Porque o torcedor do Cruzeiro sabe, primeiro, que o clássico é muito legal de ganhar, mas ele vale 3 pontos. Só que 3 pontos agora para o Cruzeiro são muito importantes na tabela de classificação. Então a cobrança no Galo é muito pela zoeira, é pela rivalidade, é para aproveitar o momento que é melhor. A cobrança no Cruzeiro é pela zoeira e por causa da tabela de classificação que também pressiona o Cruzeiro. Alguém vai ser demitido se perder o clássico e tal? Não. Alguém deve ser demitido? Não. Alguém deve ser cobrado se perder o clássico? Depende de como perder. Ou seja, e se empatar? Ah, isso tudo que eu falei aqui fica onde? Clássico é aquele jogo que ninguém gosta de perder e disso todo mundo sabe. Mas quais serão os impactos, em especial negativos, para uma derrota do lado do Cruzeiro ou para uma derrota do lado do Atlético? Obviamente, do lado do Cruzeiro, as coisas pesam um pouco mais. O time ainda não se encontrou na temporada, passa por uma reformulação muito grande que culmina numa oscilação de desempenho também muito grande, apesar de esperada, e vive um momento muito delicado do ponto de vista do campeonato, da classificação. Depois de não ter pontuado contra o Pouso Alegre, que era um adversário bem mais acessível, não pontuar contra o Atlético pode significar, inclusive, o Cruzeiro dando adeus às chances de avançar no Campeonato Mineiro, o que impactaria, inclusive, na participação do time celeste na Copa do Brasil de 2024. Ou seja, esse jogo vale muito, não só para levantar a moral e o espírito do time, mas também para seguir vivo no campeonato estadual. Então, do lado do Cruzeiro, se perde, o impacto negativo é muito maior. Isso significa que seja momento para mudanças ou para críticas exageradas? Nada disso, mas significa que o Cruzeiro precisa reavaliar muita coisa ainda neste início de ano. Do lado do Atlético, se perde, pode ter por detalhe, porque o adversário estava mais motivado, porque o Atlético está numa situação mais confortável, isso pode pesar dentro de campo. Do lado do Atlético, se o resultado negativo vier, por maior que seja a pressão, porque é o favorito, eu acredito que as coisas não mudem muito. O trabalho do Cudê é muito bom até aqui, segue evoluindo, segue dando mostras de que esse time pode ser ainda mais competitivo e mais forte ao longo do ano. Então eu acho que a situação fica mais complicada se o Cruzeiro não pontuar na segunda-feira. É interessante o clássico pelo seguinte, né? Para o torcedor é uma decisão. Né? Todo clássico vale e vale demais, principalmente esse, né, que é um reencontro dos dois clubes vivendo a Série A novamente. A última vez que isso aconteceu foi lá em 2019. A gente precisa dizer, passaram a pandemia toda em divisões diferentes. E é um jogo que tem um significado muito grande para os dois lados. Por quê? Para o Cruzeiro,
que vive um início de temporada, um início de campeonato mineiro muito ruim, a questão não é só de afirmação ou técnica, não. É uma questão matemática também. Um resultado que não seja vitória no Clássico será desastroso para o Cruzeiro nessa tentativa de chegar às semifinais do Campeonato Mineiro. Já para o Atlético, que vive um momento muito superior, né? Tecnicamente o time do Atlético é melhor e o Galo tem 100% de aproveitamento no Campeonato Mineiro, o Clássico precisa servir de quê? De afirmação. O clube está aí às vésperas de iniciar a Copa Libertadores, onde vai ter que jogar a segunda fase contra o Carabobo, depois uma terceira fase brigando por fase de grupos, mas um clássico ruim pode decretar no Atlético, tá, uma desconfiança. E isso acontece porque o clássico tem esse poder. É um jogo muito importante. Nada demais, nenhum treinador está correndo risco, muito pelo contrário. Cudê chegou agora e é um grande treinador. O Pesolano mostrou em 2022 de tudo que ele é capaz, mas o clássico é um jogo muito importante. E esse carrega justamente essa situação. Por mais que seja um mando de campo cruzeirense, com a sua torcida quase que na totalidade no Independência, vão ser cerca de 2.000 atleticanos só, tá? O Cruzeiro desafia um Atlético que carrega o favoritismo. Então o Atlético vai tentar fazer valer esse favoritismo e o Cruzeiro vai desafiar esse adversário que é superior tecnicamente. Independentemente de qualquer coisa, a vitória vale e vale demais para os dois lados. Ressalto aquela história. Matematicamente, para o Cruzeiro, o confronto é muito mais importante, que o time do Pesolano hoje não estaria nas semifinais do Mineiro, e isso é muito importante para o Cruzeiro, não só tecnicamente como financeiramente.